Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos eu, professor Anderson, retornando de Araguaína, onde nós estávamos no curso de pós-graduação em endodontia pela Facite. E retornando agora no caminho, resolvemos bater um papinho, falar um pouco sobre o nosso curso de pós-graduação da Unig, de Grupinhos. Eu vou dar uma introdução e o professor Anderson vai falar um pouquinho sobre tantos assuntos, vai citar os assuntos que nós iremos discutir entre tantos do nosso curso de pós-graduação, ok? Bom, nós queremos dizer que nós estamos então de portas abertas para trazer o melhor curso de pós-graduação do sul do Tocantins. Se eu falar que é do Tocantins todo, o pessoal de Araguaína vai ficar com ciúme, tá? Mas do sul do Tocantins vai ser o melhor curso de pós-graduação. Querendo trazer para vocês o que tem de mais novo em endodontia. E eu garanto a vocês que o que tem de mais novo no mundo em endodontia vocês vão ficar sabendo. Só não vai aprender quem não quiser. Queremos dizer a vocês que se depender de nós, nós vamos sair nivelados no final desse curso, todos sabendo fazer uma endodontia com qualidade. Uma endodontia a nível digno de um especialista. E nós discutiremos não só a instrumentação mecanizada, que eu acho que é o que mais chama a atenção de vocês, apesar de para nós isso aí é apenas detalhe, de tanta coisa bacana que vocês vão aprender. E eu vou pedir então ao professor Anderson, que é doutor em endodontia, tá? E vai falar um pouquinho para vocês sobre tantos outros assuntos, tá? E se houver algum assunto, alguma coisa que eu quiser falar, eu vou interromper, a gente vai falar junto, na verdade, tá bom? Perfeito. Professor Anderson, por favor, traz aí para esses meninos o que eles vão aprender, conhecer e ter a oportunidade de crescer dentro dessa odontologia especializada que é a nossa endodontia. Bom, Henrique, é muito legal a gente poder conversar com os meninos, né? A gente fica feliz. É bom estar aqui contigo, a gente nessa nossa maratona de sempre, nessa viagem de sempre, né? Voltando agora de Araguaína. Daqui a 2 semanas a gente vai estar de novo na estrada. Mas o que a gente pode falar com relação à especialização, primeiro que nós não somos aventureiros nem amadores, né? Nós trabalhamos com pós-graduação já há muitos e muitos anos. No Tocantins, nós iniciamos os cursos de pós-graduação em 2006, em Araguaína. Muito bem. O nosso curso, ele tem vários aspectos interessantes e eu vou tentar citar para vocês os tópicos de maior relevância, que a gente considera importantes e que vão ser atrativos importantes para o nosso curso. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai discutir com vocês, até quebrando um pouquinho um paradigma que a gente sempre segue, né, Henrique? Vai ser, na semana que vem, a gente vai estar conversando com vocês sobre uma das várias técnicas de instrumentação mecanizada que a gente vai apresentar para vocês. Então a gente vai estar falando já na semana que vem sobre uma das técnicas de instrumentação mecanizada. Vamos mostrar já o uso dessa técnica, vamos disponibilizar até um kit para cada aluno para realizar esse primeiro módulo, um módulo especial, sem sombra de dúvida. Mas como a gente falou, vai muito além da instrumentação mecanizada. O nosso básico é discutir inicialmente no curso a parte anatômica, anatomia dental interna, até para vocês recordarem ou até mesmo fixarem conhecimentos que serão determinantes na realização do tratamento endodôntico, seja a cirurgia de acesso, seja instrumentação e até mesmo a obturação. E nós vamos trazer uma série de informações. E vocês vão participar também com atividades de corte de dentes, desenho de dente, tudo isso visando a fixação do conhecimento anatômico que é tão importante para o endodontista. Tirando essa parte básica, nós vamos de novo voltar à instrumentação. Por que isso? Nós vamos ter um período inicial de aulas em laboratório.
E essas aulas em laboratório vão ser fundamentadas na cirurgia de acesso, na instrumentação manual, na instrumentação mecanizada e na obturação. Tudo isso para que você saiba o que você tem que fazer quando você estiver diante de um paciente na nossa clínica de atendimento odontológico. Ou seja, para você já estar pronto e sabendo o que você tem que fazer após esse período de treinamento em laboratório em manequins. Muito bem. Após essa parte básica, você vai ter o contato com o seu paciente. Mas antes desse contato, nós vamos começar a discutir assuntos de uma relevância talvez até maior. O saber fazer é importantíssimo, sem sombra de dúvida, mas o porquê fazer e o diagnóstico que nós vamos poder ter que tratar é determinante para o nosso sucesso. Se nós tratarmos patologias erradas de forma trocada, de forma não indicada, teremos insucesso. Então, o diagnóstico da condição pulpar, o diagnóstico da condição periapical são extremamente importantes para a realização de uma boa endodontia. Até mesmo a medicação, né, professor? Para a gente poder indicar uma medicação para o paciente, tanto intracanal, como extracanal, como medicação sistêmica, né? Associação, quando deve se associar antibiótico, anti-inflamatório ou só analgésico, que situações que pode acontecer, quando que acontece um flare-up, que situação, como cuidar em relação a isso. São tantas diversidades que podem acontecer, como tratá-las individualmente, cada paciente. E isso é importante na endodontia. O pós-operatório do paciente deve ser o mínimo traumático possível, já que a endodontia já é uma especialidade temerosa. Tem muita gente que, eu fui na farmácia esperar o dente parar de doer para depois ir no dentista. Olha que situação, sendo que o tratamento da dor é justamente o tratamento com o dentista. E muitas vezes, nessa situação, o tratamento do canal. Então, gente, é muito diferente tratar cada situação. É importante conhecer o ambiente e as condições do paciente que nós vamos tratar. Então nós vamos envolver muito isso, situação do paciente, atendimento de urgência, tudo isso que acontece no nosso dia a dia no consultório. Além do diagnóstico, então, e a gente vai exigir de vocês dedicação para aprender esse conhecimento que não é fácil. O diagnóstico talvez seja a parte mais difícil de se realizar no tratamento endodôntico. E, na verdade, em saúde, o diagnóstico sempre é o mais difícil, seja na medicina, na odontologia. O correto diagnóstico, ele sempre gera grandes dificuldades, a não ser que sejam coisas muito óbvias, mas conte sempre com o que não é óbvio na hora de fazer o seu diagnóstico. Muito bem. Após o diagnóstico, nós vamos discutir com vocês as medicações intracanal, as substâncias químicas auxiliares. O que é uma substância química auxiliar? O que é uma medicação? Qual a diferença entre elas? A substância química é tudo que nós utilizamos que vai nos auxiliar na hora de realizar a instrumentação do canal. Então nós vamos trabalhar com o hipoclorito de sódio, o endo-PTC, não sei se todos conhecem, o EDTA, todos eles em momentos corretos para auxiliarem a ação da nossa lima. Lembrando que a nossa lima, ela trabalha apenas o canal principal. Como o Dr. Henrique já falou várias vezes, nós temos um complexo sistema de canais radiculares em que muitas vezes a nossa lima não tem atuação. Quem vai agir ali é a substância química auxiliar e muitas vezes, além disso, nós necessitamos da ação da medicação intracanal. E nós vamos trabalhar com medicações intracanais muito interessantes, NDP, PRP, pasta endoformada, todas elas com indicações muito específicas, muito precisas. Daí, outra vez, a importância de um bom diagnóstico na hora da eleição dessas medicações. Muito bem. Além da instrumentação, além da técnica manual, da rotatória, da reciprocante, que nós vamos discutir bastante com vocês, vamos abordá-las bastante, da obturação, seja ela
condensação vertical horizontal, seja ela com Max Paden, seja ela com cone único, tudo isso a gente vai abordar com vocês. Na obturação a gente vai trabalhar preferencialmente também com a nova classe de cimentos endodônticos, os cimentos biocerâmicos. São cimentos que têm propriedades biológicas fantásticas, como a biocompatibilidade e também a bioatividade. Aspectos que não eram tão focados, não se dava tanta atenção a eles como hoje nós já estamos tendo. A nossa endodontia é uma endodontia extremamente biológica, extremamente cautelosa no sentido de não causar ou causar a mínima agressão possível ao organismo do nosso paciente, visando sempre a reparação e o bem-estar de quem nós atendemos. Até falando nisso, né, a gente puxa um pouquinho para a ética. Nós temos que tratar os nossos pacientes, gente, com toda a atenção e cuidado do mundo. Nós temos que tratar os nossos pacientes como se eles fossem, por exemplo, os nossos pais. Então, quando você olha um paciente na sua cadeira, você deve chegar ali, o seu pai ou sua mãe. E se você tiver filhos, enxergue seus filhos. Então você vai saber como você deve realmente agir com esse paciente. E eu e o professor Henrique, esperamos muito isso de vocês. A parte social e a parte de respeito e a empatia que deve ser um guia no nosso atendimento na endodontia. Nós temos que ter respeito, carinho e atenção pelos nossos pacientes. Isso é fundamental. Não seremos apenas técnicos, seremos também humanistas. Isso pode parecer piegas, mas isso é fundamental para quem escolhe a saúde como área de trabalho. Vamos também nos... A gente, inclusive, entra em outras áreas, com todo respeito, respeitando cada um. Por exemplo, o tratamento endodôntico de dentes descidos. Sim. Tratamento endodôntico de dentes com ápice aberto. Isso tem uma diferença muito grande. Por exemplo, nós fizemos um trabalho com o pessoal da odontopediatria sobre instrumentação de dentes descidos com lima rotatória. E vocês vão conhecer que a gente faz isso com uma lima só. Vocês vão conhecer que a gente utiliza um material, uma pasta adaptada ao nosso sistema que a gente usa para poder fazer a obturação de dentes descidos. Diferente de tudo, eu garanto, diferente de tudo que vocês já viram até agora, que era a pasta de Guedes, que era outros sistemas que existem. Vocês vão conhecer uma maneira bem mais prática e bem mais correta de fazer a obturação de dentes descidos. A obturação com dentes com ápice aberto. Nós vamos conhecer o tampão apical feito da maneira mais correta, que é com MTA, ao invés de usar o hidróxido de cálcio, como se fazia antigamente, para fazer a apicificação do dente, do canal, que era tratamento a longo prazo. Então nós vamos trabalhar de dentes restauração de dentes tratados odontologicamente. Nós vamos mostrar como que deve ser feito, até onde o endodontista deve ir após a obturação do canal, qual que é a maneira correta. Olha, a gente também já fez trabalho com o pessoal da pós-graduação de ortodontia, a relação da endodontia com a ortodontia, sobre problemas de lesões periapicais em relação à reabsorção apical. Nós temos muita experiência em relação a isso. Em Araguaína tem turma de pós-graduação em ortodontia e a gente trabalha com eles em relação a esses casos. Gente, vocês não têm noção o que nós vamos aprender nesses 24 módulos, no nosso caso 25 módulos de especialização. Bom, a gente vai também abordar, como o professor Henrique falou, os dentes com ápice aberto. O plug apical, que a gente pode realizar com o MTA ou até mesmo com o BioCerriper, que é um cimento biocerâmico de última geração. Nós vamos também ensinar vocês a fazer a revascularização pulpar, que é chamada por alguns de regeneração pulpar. Vamos discutir isso com vocês a fundo, levando o tratamento então do dente com ápice aberto de uma forma muito mais fácil, muito mais eficaz e muito mais rápida. Vamos trabalhar também com cirurgia parendodôntica com vocês, obviamente com dentes indicados. Mas Anderson, eu não quero fazer cirurgia parendodôntica. Não importa,
Você conhecendo o princípio, você pode inclusive se associar a um cirurgião bucomaxilofacial que vai expor o ápice radicular para você, e você chegando ali vai saber o que fazer como endodontista. Isso também é fundamental. O ultrassom, vamos ensiná-los a trabalhar com dentes perfurados, como lidar com isso. Fala, professor Henrique. Clareação, muita gente fala o nome de clareamento, né, de dentes tratados endodonticamente. Nós vamos abordar sobre esse assunto, como fazer. Nós vamos falar sobre clareamento de dentes tratados endodonticamente e os efeitos, como evitar a reabsorção desses dentes externamente causado por clareamento dental. Perfeito, exatamente, professor Henrique. Então a reabsorção externa que é consequência em alguns casos da reabsorção do clareamento dental interno, a gente vai tentar lidar com isso, ensinar vocês como lidar com isso, as reabsorções, causas, efeitos, isso, né? Como lidar com cada tipo diferente de reabsorção, tem vários tipos, sejam elas internas ou externas, vários efeitos diferentes, o professor Henrique falou mesmo, e também os diferentes tratamentos, e às vezes, inclusive, não há tratamento. Então, aí cai de novo no diagnóstico. Olha a importância de como fazer um bom diagnóstico. Relação endo-orto, como o professor falou. Uma boa anamnese, né? Isso. Reação endopério, a relação entre a endodontia e a periodontia, endodontia e prótese. Gente, prótese. Vamos falar um pouquinho de prótese. Todos vocês, obviamente, já fizeram na graduação, pelo menos, prótese. E a gente vai ensinar vocês como se deve realizar uma desobturação de um canal para a inserção de um pino, seja ele de fibra ou até mesmo metálico fundido. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês entenderem a importância de como realizar essa desobturação de forma correta. Pois bem, antes até de entrar nisso, vou fazer uma pergunta a vocês. Óbvio que é uma pergunta retórica, ninguém pode me responder. Mas vamos lá. Todos eu tenho certeza que já viram que após a obturação endodôntica, o cimento restante que fica na placa de vidro de vocês, ele fica duro e quebradiço. Muito bem. Partindo dessa premissa, lembre que quando você faz uma obturação, seja ela com um cone único, ou até mesmo com um cone principal e cones acessórios, você vai ter uma fina camada de cimento envolvendo cones de gutta-percha. Lembrando que não existe uma adesão química entre o cone de gutta-percha e o cimento endodôntico. Se algum de vocês já teve na boca uma broca de baixa rotação, seja para o que for, para remover cárie, alguma coisa, vai entender o que eu estou falando. Mas se não teve, eu vou te contar. Quando coloca uma broca de baixa rotação no seu dente, parece uma britadeira, de tanto que ela vibra. E ela vibra justamente porque a rotação dela não é tão grande, ou seja, não é tão alta, como, obviamente, a rotação de uma broca numa alta rotação. Essa baixa rotação leva a uma vibração da broca em contato com o seu dente. Imaginem agora que você tem uma broca de gates, ou até de largo ou de piso, não importa, em contato com essa obturação endodôntica. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem isolamento absoluto, ou seja, entrando saliva ali. Essa broca vai gerar trincas no cimento endodôntico, em função dessa vibração, e o cimento endodôntico, ele é uma fina camada, não importa se é um cone único ou se são vários cones acessórios com um cone principal, não importa. A camada é fina nos dois casos. Havendo a formação dessas trincas, você vai ter um problema. A saliva que está entrando, porque não está com isolamento absoluto, vai contaminar esse canal, que o endodontista teve tanto cuidado em não deixar, usando isolamento absoluto, usando, por exemplo, substâncias químicas auxiliares, medicação intracanal. E essa contaminação vai levar a uma colonização, a formação de um biofilme intracanal. Perfeito? Mas isso não vai acontecer normalmente de uma hora para outra. Isso vai levar tempo. E aí, esse mesmo protetista vai colocar um belo pino, uma coroa linda esteticamente, e dali a 6 meses, 1 ano, vai surgir uma lesão apical. De quem é a culpa? Do endodontista. E é por isso que nós queremos que vocês que realizem o preparo e a inserção do pino.
e mandem para o protesista isso já colocado, porque vocês vão saber fazer essa desobturação, porque nós, eu, professor Henrique e eu, vamos lhe ensinar como fazer. Não vou te contar agora não, só te conto no curso. E essa vai ser uma briga feia. Mas a pessoa, se você conversar direitinho com o especialista da próstata, que vai fazer a próstata, explicar para ele, ele vai entender. Gente, não foi uma nem duas, são várias situações em que eu tratei o canal e que esse canal foi para o profissional e o profissional fez a remoção, né? Protesista, né? Fez a remoção do cone para colocar o pino, que eu já tinha deixado preparado, ele queria arrancar um pouquinho mais. E aí, na hora de fazer isso, ele removeu toda a gutapecha e acabou cimentando um pino sem gutapecha. E quando esse paciente voltou por outras razões, ou até mesmo problema nesse dente, e quando foi radiografado, não tinha material obturador. Cadê o material que eu tinha colocado ali? Então, às vezes a pessoa não sabe fazer esse preparo e acaba removendo todo o material obturador. E, gente, no mínimo 4 a 3 milímetros são necessários que fique de material obturador no terço apical, por causa do selamento não é só o canal principal, mas tem os canalículos, que é importante. Por isso, gente, que quando você faz uma cirurgia parodontológica, você precisa de remover 3 milímetros do ápice. A apsetomia de 3 milímetros, justamente porque você não sabe qual o canalículo que está dando esse problema. Nós vamos falar, eu estou falando por alto aqui, mas isso tudo vai ser detalhado durante o curso. E vamos ensinar vocês a usar um novo tipo de pino. Pesquisem aí no Google, Explendor da Angelus. É um pino que é um novo pino de fibra de vidro, mas que ele pode ser adaptado a diferentes conicidades, diferentes canais. Pesquisa aí no Google. Mas tem um negócio que é muito legal também, que só os nossos alunos têm acesso, que é um programa chamado 3D Endo. Nós vamos trabalhar com vocês e vamos ensinar vocês a ver e saber do que se trata de verdade uma tomografia. A tomografia é um recurso de diagnóstico, não só de diagnóstico, tá? Mas hoje ele também é um recurso de planejamento e até de avaliação de um tratamento endodôntico. O nosso raio-x, a nossa radiografia, nos dá uma certa segurança, não é isso? Vou te fazer uma pergunta retórica também. Você sabe qual porcentagem de lesões periapicais a radiografia mostra? Eu tenho certeza que você deve falar em 80%, 90%, 70%, pois é de 54%. Então, gente, a radiografia periapical só te mostra 54% das lesões periapicais. Olha como a nossa radiografia é limitada, como esse exame que a gente coloca tanta fé tem limitações. Não se iluda, a radiografia é fundamental, mas ela é extremamente limitada. E aí, cada vez mais, a gente vê a importância da tomografia. A tomografia computadorizada, ela está revolucionando cada vez mais a endodontia. E se eu te contar que eu tenho um programa em que eu pego uma tomografia de um paciente que eu nunca vi, eu consigo com essa tomografia planejar cirurgia de acesso, planejar com que lima eu vou fazer o canal, saber a odontometria, tudo isso sem eu nunca ter visto o paciente, apenas tendo uma tomografia desse dente. Quando a gente vai te ensinar a fazer isso? Não temos como te dar esse programa, mas existem vários programas gratuitos que a gente vai te passar e vão auxiliar muito você a realizar esse tipo de diagnóstico. Talvez você não consiga planejar uma odontometria ou até mesmo qual lima eu vou fazer o canal, não importa. Mas você vai saber, por exemplo, como medir o comprimento daquele dente na tomografia, a distância que está um canal, um quarto canal de um molar inferior, o mésio palatino, aquele que está no vésio vestibular, para você localizá-lo clinicamente. Tem até uma brincadeira, né? Que é aquela imagem de desespero. Na tomografia tem quarto canal, eu tenho que achar o quarto canal. E tem mesmo, tem que achar o quarto canal mesmo. Fala, professor Henrique. Não, eu estava conversando esses dias com o Dr. Moreno, lá da clínica de radiologia, né? E ele
comentando que a quantidade de dentistas que ainda pedem a tomografia impressa. Gente, é uma piada. Hoje em dia, a tomografia impressa não tem graça nenhuma. Aquilo ali é só para você ler o laudo. A graça da tomografia é você pegar os cortes do programa e jogar no seu computador e você fazer... Você manipular a imagem e poder ver o que você... procurar o que você está querendo ver. Aluno nosso vai saber ler tomografia. Porque isso faz parte do diagnóstico. Se você tem esse recurso, gente, por que não usá-lo? Então ele estava comentando que é um absurdo o cara pedir para imprimir a tomografia para mandar para ele. Não, eu te mando o programa. Não precisa não. Mas qual que é a graça de você fazer a tomografia? Mas é que o cara não sabe ver. Exatamente, é porque não sabe ver. Entende, gente? Então é um recurso bom, o paciente já pagou, já fez o investimento, né, da tomografia, e você não ter a oportunidade de examinar. Porque às vezes, gente, você pode enxergar coisa ali que às vezes o próprio radiologista não viu, que às vezes é mais detalhe da sua área, né? Às vezes uma trinca, uma fratura que você pode até observar se você tiver com a visão treinada ou preparado para isso. E a gente vai mostrar isso para vocês. Vamos discutir com vocês também, por exemplo, a anestesiologia. Você não tem dificuldade com a anestesiologia? Eu acho que a maioria de vocês vai ter. E a gente vai discutir isso com você. Como realizar uma boa anestesia, como controlar a dor do teu paciente, medicações sistêmicas, quando e como utilizá-las, emergências na endodontia. Gente, eu estou com um paciente abscedado, o que eu faço? Tudo isso a gente vai orientar vocês, vamos mostrar a vocês quais são os procedimentos, vamos lhes passar protocolos de atendimento, para que você saiba como lidar com situações que podem até te deixar de cabelo em pé. Tudo isso visando te dar mais segurança, mais qualidade e muito mais tranquilidade na hora de exercer a endodontia. Vamos lidar também com pacientes com necessidades especiais, um paciente cardiopata, um paciente diabético, um paciente hemofílico. Como é que eu lido com esse paciente? Um paciente que teve, por exemplo, um tratamento de radioterapia, um tratamento de quimioterapia, um paciente que fez um transplante de órgão e está com o sistema imunológico deprimido porque ele tem que fazer o uso de inibidores do sistema imunológico. Tudo isso, gente, é importante. Um paciente HIV positivo, por que não? Tudo isso. Biossegurança nos tempos da Covid. Nós vamos trabalhar isso com vocês também. Ou seja, nós temos uma parceria com uma empresa que trabalha com o Diox. Vocês já ouviram falar do Diox? Vocês sabem o que é isso? E provavelmente em um módulo nós vamos trazer esse pessoal aqui, tá? Eles já foram em Araguaína várias vezes nos cursos nossos lá. Então nós queremos trazê-los também aqui para mostrar para vocês conhecerem o que é o Diox. Explica aí, Anderson. O Diox, gente, para quem está curioso, é um raio-x portátil. Você segura o raio-x nas suas mãos. Você não tem aquele trambolho preso à parede. Mas espera aí, mas eu vou ter radiação? Não, ele é totalmente blindado. A radiação dele só sai a partir do seu foco, do seu cone. Você não recebe radiação ao manipulá-lo. Uma quantidade muito... Não, ele é totalmente aprovado pela Anvisa, pelo Inmetro, tá? Então é um aparelho seguro e extremamente prático de se utilizar. É um outro recurso interessantíssimo. Mas tem uma coisa que o professor Henrique não está falando, e isso é com ele. Nós somos o único curso de especialização que temos um microscópio. Nós temos um microscópio aí em Gurupi, um microscópio de última geração, um microscópio super equipado para usar com vocês. E o professor Henrique não falou nada. Fala aí do microscópio, Henricão. Vocês vão ver o tanto que é maravilhoso enxergar, gente. Enxergar com luz, luminosidade e magnificação. Os dois juntos é maravilhoso, né? Vocês vão também aprender a trabalhar com lupas. Vão aprender também a trabalhar com radiografia digital, que é da mesma empresa do Diox,
eles também têm o raio-x O sensor, né? O sensor digital. Sensor digital. Isso. Que provavelmente vai trazer junto com o dióxido pra gente. No mesmo modo. Gente, isso tudo num curso de especialização de endodontia. Pera aí, mas... Pessoal, isso tudo vocês vão ver. E muito mais, gente. Tem mais coisas que a gente tá pensando aqui. Cada hora vai lembrando um negócio, um detalhe a mais que tem que fazer. Isso tudo dentro do nosso curso. Vocês já viram algum curso de especialização que tenha envolvimento de tanta coisa assim? Sei não. E por um preço irrisório, né, gente? E outra coisa, né? Na sua cidade, em Gurupi. Você não precisa sair para fazer curso fora, tá? Isso é muito importante também. Bom, gente, eu acho que a apresentação melhor que essa a gente não poderia como fazer. Estamos na estrada, voltando de Araguaína. Daqui a pouco a gente vai estar em Gurupi. Semana que vem a gente está começando esse curso. Esperamos que vocês estejam conosco. Agora tem uma coisa, hein? Não é moleza. A gente vai dar o conhecimento, mas a gente vai exigir que vocês se dediquem. Tá? É importante pra gente que você saia um bom especialista. Exato. Não, e outra coisa, gente, não encarem a especialização. Também, ainda tem as lives ainda. Tem live. Mas eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. Gente, entendam. Você não vai fazer um curso de especialização para tirar nota. Você vai ter um curso de especialização para aprender a sua profissão, para aprender a sua especialidade. Aqui vai te dar o ganha-pão, aqui vai te dar o carro, vai te dar a roupa, vai te dar a viagem, vai te dar a casa que você vai morar. Mas para você ter tudo isso, você precisa se dedicar, tá? Tenha essa maturidade, saiba que agora não é mais a hora de festa, é a hora de você arregaçar a manga, aprender sim e trabalhar bem. Importante, gente. Se diferenciar. Essa é a palavra, O mercado é competitivo, o mercado é difícil. Para odontologia tá horrível. Não, gente, é para tudo. Seja advogado, seja engenheiro, seja arquiteto, seja nutricionista, seja o que for. Todo mercado hoje é um mercado difícil. E você precisa se diferenciar, sim. Você precisa ser especialista, sim. A especialização hoje na odontologia está no mesmo patamar que a residência está na medicina. Você só é levado a sério quando você tem um curso de especialização. Eu garanto a você que quem já está inscrito conosco, se já falou para os amigos ou para os colegas que está fazendo especialização, já estão olhando para ele diferente. Quando você chega para pedir emprego numa clínica e você fala, eu sou aluno de especialização em endodontia, os olhos do dono da clínica vão brilhar. Por quê? Ele precisa de você. Ele vai precisar de você. Então, tem essa noção também. Como o professor Henrique falou, nós vamos fazer algumas lives. Se não me engano, são 10, não é isso, Henrique? São 10 lives. Essas lives a gente vai basicamente discutir várias coisas, mas o principal, vamos discutir casos clínicos. Queremos os seus casos. Se você não tiver, nós vamos mostrar os nossos casos para discutir com vocês. Como fazer, como proceder. Vamos convidar alguns professores de fora do Tocantins, de fora de Brasília, alguns talvez até de fora do Brasil, para conversar com vocês, trazendo visões diferentes, realidades diferentes e experiências diferentes. Tá? Mas olha, chega, vamos parar de falar nisso? Me enche os olhos, gente, eu fico empolgado. A gente